Espia, Mundica, quem vem ali, o Antônio. Disfarça. Faz de conta que nós não vimos ele, tá? Eu, Mundica. Puta merda, Antônio. Mundica não. Rai. Meu nome agora é Rai. É, Antônio. A Mundica mudou o nome. Pra mim continua sendo a Mundica. Tu tá vendo por que nós não demos certo, Antônio? É por isso. Tu não tens um tipo de classe. E pensei em toda a frescura pra gente bater no igarapé? Tu me respeite, ouviu, Antônio? Tu tá sabendo que eu tô de namorado novo? Pelo amor de Deus, Mundica. Tu não sabe nem de que buraco saiu essa imundícia. Tu tem pouco tempo com ele e já tá falando tudo diferente. Imundícia é tu, tá? Imundícia é tu. E outra coisa, o meu namorado é gente importante. Ele é camelô. E ele só trabalha com mercadorias importadas. Mas fala a verdade, Mundica. Com tudo que nós passamos juntos, tu não gosta nem um tiquinho assim de mim? Gosto, né, Antônio? Eu gosto. A gente nunca esquece o primeiro amor da nossa vida do dia pra noite. Mas eu sou de Belém. Tenho que namorar com um rapaz de Belém. E tu é do sítio. Tem que namorar com as meninas do sítio. Ah, comigo não tem essa frescura. Se gosta tem que ficar. Esse negócio de namorado de Belém, namorado de sítio, é tudo conversa sua. E até mais logo. Mana, Antônio, eu posso ficar com o Antônio? Vai pra merda, Anastácia! Credo, não precisava ofender. Minhas irmãs se formaram com honras. Fomos à formatura. 4 rostos iguais na plateia, sem mais divisões impostas pela vida. O abrigo começou a nos preparar para encarar o mundo lá fora. Aulas de orçamento, culinária, coisas práticas para uma vida que até então parecia impossível além de portas trancadas. A gente aprendia junto, preenchendo as lacunas do cotidiano. Minha saúde também melhorava. As deficiências vitamínicas ficaram no passado. Terminei o tratamento dentário. Os músculos já quase normais para a minha idade. Cada consulta era um avanço. Nosso corpo voltando a ser cuidado depois de anos de abandono. Com 18 anos batendo a porta, as decisões se aproximavam. O sistema de acolhimento logo deixaria de ser nosso porto seguro. Minhas irmãs foram aceitas em faculdades, e eu entrei numa faculdade comunitária. Um começo para recuperar o tempo perdido na escola. O fundo nos ajudaria, mas independência era bem mais do que ter dinheiro. Decidimos alugar um apartamento juntas, perto da faculdade. 4 quartos, nada de porão. Janelas grandes, várias saídas. Segurança era proteção, não prisão. Um espaço para curar feridas e inventar o futuro. A mudança foi aos poucos. Escolher móveis tinha outro significado, pois agora era para ficar, não só para sobreviver. Tudo era escolha nossa. Cor das paredes, arranjo da sala, regras que protegiam ao invés de limitar. No nosso aniversário, inventamos nosso próprio ritual. Escolher cores depois de 13 anos olhando para o cinza de um porão é quase como tentar descobrir quem você é numa loja de tintas. Dá para imaginar a pressão de acertar logo na primeira escolha de verdade. Um bolo com 18 velas, dividido para todas. Não havia hierarquia, nem filhos escondidos. Só 4 irmãs que venceram o impossível porque nunca desistiram umas das outras. Me matriculei nas aulas do semestre de outono, pegando matérias básicas enquanto tentava decidir o que queria fazer. O campus parecia imenso depois de tantos anos trancada, mas minhas irmãs foram comigo na matrícula, me mostraram os prédios, ajudaram a decifrar esse novo universo. No primeiro dia de aula, me sentei num auditório cercada de estranhos, que não faziam ideia do que era viver num porão, ou ser um plano reserva. Eu era só mais uma aluna, anônima do jeito mais gostoso possível. Abri o caderno numa página limpa, pronta para ser preenchida com conhecimento escolhido, não imposto. O professor começou a falar sobre biologia celular. Fui anotando tudo, entendendo mais do que esperava. Resultado de anos de leitura dos meus próprios prontuários médicos. Educação, agora, era escolha, não estratégia de sobrevivência. Aprender porque eu queria, não porque precisava estar sempre alerta para escapar. Depois da aula, encontrei minhas irmãs para almoçar no refeitório. Sentamos juntas numa mesa, visíveis, sem portas trancadas ou andares separados. Eva falou de suas matérias de engenharia, Lily contou da aula de história da arte, Olivia dividiu o entusiasmo com as exigências do pré-medicina. 4 rostos idênticos, cada uma seguindo um rumo, mas unidas pelo passado e pela escolha de manter esse laço. Sobrevivemos porque nunca nos tratamos como rivais por amor ou recursos. Agora, prosperávamos mantendo esse compromisso, apoiando o crescimento individual sem perder a conexão. Naquela noite, me sentei na escrivaninha do apartamento, livros abertos na minha frente. Não havia câmeras me vigiando, nem trancas impedindo minha saída. A janela deixava entrar o ar fresco da noite e os sons distantes de uma rotina comum. Abri o notebook para digitar meu primeiro trabalho. Era para contar sobre um desafio superado na vida. Fiquei uns minutos encarando a página em branco, pensando em como condensar 13 anos em poucos parágrafos. Como explicar o que é existir como seguro de vida sem que pareça fantasia. Como descrever liberdade para quem nunca viveu o confinamento. Resolvi começar bem simples. Passei 13 anos me preparando para uma vida que não era para ser minha. As palavras foram surgindo, a verdade se ajeitando ali na tela. Não para chocar ou provocar pena, mas para mostrar que sobreviver pode ter muitas caras. Que família pode ser prisão. Que amor pode virar fechadura. Que existir às vezes é um ato de rebeldia. Minhas irmãs estudavam na sala. A presença delas era um fundo confortável. Criamos novas rotinas dentro dos horários da faculdade. Refeições em conjunto. Momentos de silêncio. Limites
limites que protegiam ao invés de dividir. Regras escolhidas por nós. O futuro era uma página em branco, incerto, mas finalmente nosso para escrever. Sabíamos que viriam novos desafios, relacionamentos construídos sem a lógica da hierarquia, decisões profissionais sem papéis prontos, e o aprendizado contínuo de existir além de ser o plano B de alguém. Mas naquela noite, o que eu tinha eram tarefas para terminar, aulas para assistir no dia seguinte, uma vida para construir a partir da base de finalmente ser de verdade. Escrevi sem parar, não mais um fantasma no porão, mas uma estudante com deveres, uma irmã com escolhas, uma pessoa com futuro. Terminei perto da meia-noite, salvei o arquivo, fechei o notebook, fui me preparar para dormir. Pela janela, as luzes da cidade brilhavam, cheias de promessas. Em algum lugar, em celas diferentes, nossos pais pagavam pelos atos deles. Mas aqui, neste apartamento, 4 irmãs continuavam o trabalho de transformar sobrevivência em vida. Ajustei o despertador para as aulas da manhã, botei o celular para carregar, apaguei o abajur. No escuro, que agora era escolha minha, adormeci ouvindo a respiração das minhas irmãs, nos quartos ao lado. Não éramos mais peças de reposição, mas pessoas inteiras. Conquistamos nosso lugar ao nos recusarmos a ser divididas. O despertador traria novos desafios, mais lições, mais um passo na nossa cura e na construção de vidas que valem a pena. Mas por hoje, éramos só 4 irmãs que escolheram uma a outra em vez do conforto, a verdade em vez do silêncio, a liberdade em vez de segurança. E é essa escolha, renovada todos os dias em pequenos gestos de independência e afeto, que nos faz existir. Não como plano reserva de ninguém, mas como nós mesmas, completas, reais, livres. Obrigada por me ouvir pensar em voz alta hoje. Engraçado como certas perguntas conseguem virar nossa cabeça do avesso, né? Nos vemos na próxima. Se você leu até aqui, deixa um comentário pra mim. Eu adoro acompanhar o que vocês escrevem. Minhas irmãs não se mexeram, não responderam, só ficaram ali, entre mim e ela. O impasse se arrastou até o celular dela vibrar. Papai mandando mensagem do hotel. Ela se distraiu. Nesse momento, Eva pulou no kit médico, que voou das mãos da mãe e se espalhou pelo chão. Virou bagunça. Mamãe agarrou Eva, Lili empurrou ela, Olivia me puxou para a janela. O alarme disparou quando ela quebrou o vidro com o abajur. As luzes acenderam lá fora, sinal da segurança. As casas vizinhas se iluminaram. Cachorros começaram a latir. O segredo de família invadido pelo mundo. Mamãe congelou, pensando rápido. O alarme ia chamar a polícia. Investigação. 4 meninas idênticas e uma sem documento. O castelo dela desabando. Ela correu para o painel, digitou o código, desligou o alarme e voltou correndo. O que veio depois não foi fuga, foi negociação ao vivo. Mamãe tentando retomar o controle, a gente recusando. O equilíbrio mudava a cada segundo. Conseguimos chegar ao quintal. Ela veio atrás, falando sem parar que era tudo mal entendido, que ia consertar, que éramos uma família de novo. Mas as palavras dela não atingiam mais ninguém ali. O sensor de movimento do vizinho acendeu. O Sr. Dan apareceu na varanda, preocupado, querendo entender a confusão. Mamãe sorriu, acenou e gritou que estava tudo bem, que era só um acidente. Desculpa pelo barulho. Mais 4 meninas idênticas, descalças no quintal às 3 da manhã, uma delas coberta de poeira e sangrando. Parecia mais saída das paredes do que de uma casa comum. Era impossível de explicar. E a cara do Sr. Dan mudou de preocupação para pura desconfiança. Minha mãe também percebeu, viu que a história estava ruindo. Tentou mais uma vez, estendeu a mão para mim e prometeu que tudo ia ficar bem se eu simplesmente entrasse. Se todas nós entrássemos. Minhas irmãs ficaram firmes, formando uma barreira, sem agressividade, só determinação. A mão de mamãe então caiu ao lado do corpo. O tempo ficou suspenso. Aquela sensação de família prestes a mudar de rumo. Então ela se virou e voltou para casa. Não sei se derrotada ou pensando em outra estratégia. Passamos o resto da noite na casa do Sr. Dan. Ele não quis saber de nada. Só apareceu trazendo cobertores e chocolate quente, enquanto a esposa dele cuidava dos meus ferimentos. Minhas irmãs se revezavam entre cochilar e ficar de olho na janela que dava para nossa casa. Quando amanheceu, papai voltou antes do previsto. O carro alugado freou na garagem às 6 em ponto. Mamãe deve ter ligado para ele. Pela janela do Sr. Dan, conseguimos ver os dois discutindo no jardim. Papai gesticulava, impaciente e irritado. Mamãe respondia com um tom de súplica, até que ele percebeu que a gente estava observando. O rosto dele se transformou várias vezes. Primeiro espanto, depois reconhecimento, e algo parecido com luto. Ele veio em nossa direção, mas mamãe segurou o braço dele. Os dois acabaram entrando juntos em casa. Uma hora depois, chegou outro carro. Dessa vez, uma mulher de terno carregando uma pasta. Vimos ela entrando na nossa casa. Os 3 conversaram na sala, documentos espalhados na mesa de centro, mamãe chorando, papai com o rosto fechado. Minhas irmãs me contaram o que tinham feito. As ligações enquanto eu ainda estava presa, os formulários preenchidos, todas as provas reunidas ao longo dos anos, fotos do porão, gravações de conversas, evidências da minha existência. A mulher era do conselho tutelar. Aqueles relatórios deram início à investigação. 4 meninas idênticas, uma delas sem nenhum documento, exames médicos sem autorização, abandono escolar. O caso era complicado, mas evidente. Ao meio-dia chegaram mais autoridades, policiais, assistentes sociais, profissionais da saúde. Nossa casa virou cena de crime. Fotografaram o porão, coletaram provas, ouviram depoimentos. Me levaram primeiro para o hospital. 13 anos vivendo no porão tinham deixado marcas. Déficit de vitaminas, fraqueza muscular, problemas nos dentes. Nada irreversível, os médicos garantiram. Nada que o tempo e o cuidado não resolvessem. Minhas irmãs ficaram
ficaram comigo o tempo todo, se revezando para segurar minha mão durante os exames, traduzindo o que os médicos diziam e fazendo questão de deixar claro que éramos 4, não 3. As questões legais demoraram meses para se resolver. Pedido de certidão de nascimento, audiências de guarda, denúncias criminais. Mas naquele primeiro dia, sentada numa cama de hospital, com a luz do sol entrando pela janela, rodeada por irmãs que arriscaram tudo por mim, eu senti algo diferente. Eu existia, não como peça de reposição, nem como seguro, nem como um fantasma trancado no porão, mas como alguém de verdade, com direitos, com escolhas, com um futuro pela frente. O caminho era incerto. A chance de ir para uma família acolhedora era real. A separação era possível. Terapia, certeza. Mas minhas irmãs me deram o maior presente de todos. Escolheram ficar do meu lado. Abriram mão do conforto, da segurança, da paz da família. Foram elas que me tornaram real. Saí do hospital com os papéis de alta amassados nas mãos, enquanto esperávamos na porta principal. 3 dias de exames, avaliações e uma papelada interminável passaram voando entre as luzes frias e o cheiro de desinfetante. Minhas irmãs estavam ao meu redor o tempo todo, me lembrando. Pela frestinha debaixo da porta, vi a sombra dela. A maçaneta girou um pouco, mas logo parou. 3 batidas na porta. Era o nosso sinal de emergência. Respondi com uma batida só. Perigo. A sombra dela sumiu rapidinho. Ouvi o barulho na cozinha. Ela abrindo o armário, batendo louça, inventando um álibi. Depois, os passos voltaram. Alguma coisa deslizou por baixo da porta. Um pedaço de papel. Mãe esqueceu o dinheiro da feira. Está voltando. Esconda-se. Na hora, entrei em pânico. Peguei o papel e desci as escadas voando. Meu quarto parecia normal, mas a porta destrancada já entregava que eu tinha fugido. Precisei pensar rápido. A grade de ventilação estava meio solta, resultado de tantas tentativas anteriores. Arranquei de vez, me enfiei no duto e puxei a grade atrás de mim. As bordas do metal cortaram meus ombros enquanto me espreitava para dentro. 2 minutos depois, ouvi o carro da mãe entrando na garagem. Os saltos dela ecoaram pela cozinha, pararam na porta do porão. A maçaneta girou, e pelo duto vi ela entrando no meu quarto. O rosto dela empalideceu. Ela rodou, olhou cada canto, fuçou debaixo do colchão, depois subiu correndo. Ouvi o barulho dela pela casa, portas batendo, a voz chamando minhas irmãs. Voltou para o porão com o celular e ligou para o meu pai. A verdade é que a habilidade de detetive de mamãe não é das melhores. Se só agora percebeu que as roupas de bebê para 4 crianças combinam demais com a tal irmã imaginária que as filhas vivem falando na escola. Uma pista dessas, até ingênuo nota. As palavras dela vinham aos pedaços. A fechadura. Ela sumiu. Como ela me achou? Só então percebeu a grade de ventilação, torta, mal encaixada. Os olhos dela seguiram o duto no teto. Pegou uma cadeira, subiu e encostou o rosto na grade. Olhamos uma para a outra, separados só pelas frestas do metal. O tempo congelou. Nenhuma das duas se moveu. Então mamãe sorriu. Mas não era o sorriso de sempre, treinado. Era outra coisa, fria. Ela deixou a cadeira no lugar e subiu. Do alto, ouviu o barulho de ferramentas na garagem. Voltou com uma furadeira e suportes de metal e, com toda a calma do mundo, foi prendendo uma a uma as grades do porão, parafusando cada uma, me trancando lá dentro, entre as paredes. As horas passaram naquele túmulo de metal. Meus ombros travaram, comecei a ter falta de ar, a garganta cheia de poeira. Pelas frestas, assisti mamãe trabalhando, cantarolando aquela mesma música das coletas de sangue. Quando acabou, ficou no meio do meu quarto e falou alto, para o teto, sabendo que eu ouviria. Disse que sempre soube que esse dia ia chegar, que estava pronta. Os suportes eram só provisórios, até o papai chegar. Depois iam me tirar de um jeito seguro, sem estragar a mercadoria. Deixou garrafinhas de água e barras de cereal no meu colchão. Um gesto de bondade, segundo ela. Prova de amor. Depois subiu para esperar. Pelos dutos, ouvi minhas irmãs voltando das atividades. Tudo normal. Nenhum sinal do que acontecia no porão. Mamãe serviu o jantar, ajudou nas lições, botou todo mundo para dormir. A mãe perfeita para as filhas que ela deixava aparecer. A noite caiu e o metal gelou. Meu corpo já não aguentava a posição apertada, mas fiquei parada, ouvindo, planejando. Perto da meia-noite, escutei um ruído leve vindo de cima. Metal raspando em metal. Um dos suportes soltou. Uma grade se levantou. O rosto da Olivia apareceu, cheio de lágrimas. Ela esticou a mão, me puxou pela abertura até a lavanderia. Minhas pernas quase não responderam, todo o corpo formigando. Olivia me segurou e me levou até o banheiro. Me vi no espelho, coberta de poeira, cortes do metal sangrando, parecendo um fantasma. Me ajuda a limpar, ela pediu baixinho, aflita. Eva ficou de olho. Lily tinha distraído a mamãe mais cedo, fingindo que estava passando mal para ela subir em vez de descer no porão. Elas pegaram ferramentas escondido, se revezaram para me soltar, mas sair dali era impossível. Mamãe ativou o alarme da casa, todas as portas e janelas armadas, mudou o código. Estávamos presas até amanhecer. Olivia me levou pro quarto delas. Eva e Lily esperavam lá, pálidas de medo e força. Nos apertamos juntas, 4 meninas iguais, cochichando planos. Elas mostraram o que tinham juntado: dinheiro das mesadas, mochila com suprimentos, telefones de emergência. O plano era simples. Quando mamãe abrisse a porta de manhã, a gente fugia juntas até a casa do vizinho. Pedia ajuda, provava que eu existia. Só que planos raramente sobrevivem ao primeiro choque com a realidade. Mamãe não esperou amanhecer. Às 3 da manhã, abriu a porta do quarto e ficou parada na luz do corredor, com o kit de primeiros socorros na mão. Os olhos dela me acharam no meio das minhas irmãs idênticas. Ela não disse nada, nem precisava. O olhar avisava: venha por bem ou veja suas irmãs sofrerem as consequências. Comecei a levantar, mas Eva me segurou pelo braço. Lily bloqueou meu caminho. Olivia se postou entre mim e mamãe. 3 rostos idênticos, firmes. O rosto de mamãe mudou. Surpresa, raiva, até medo. Ela não esperava as 4 juntas. Uma filha rebelde, ela resolvia. 4 era crise. Tentou argumentar, falou de lealdade, família, sacrifício, que amar é escolher o mais difícil.